ideia principal relacionada a Big Data está ligada a 3 coisas: volume, velocidade e variedade. O que seria uma situação de Big Data, né? Big Data também é um termo muito guarda-chuva para muitas situações. Então você vai ver produtos, né? Big Data, soluções, processos, software, enfim, você vai ter esse termo associado a muitas coisas, mas no geral, em todas elas, você vai ver essas características, né? Ou seja, eu tenho que lidar com uma quantidade muito grande de informações, né? Então, quando eu tenho que operar com uma quantidade grande de dados, provavelmente eu vou precisar de uma solução ou de algum conhecimento ou de alguma estratégia de Big Data, né? Essa é a ideia. Então, vamos pensar nisso num caso mais simples, né? Então, de repente, eu tenho uma rede de hotéis que diariamente recebe nos sites desses hotéis um conjunto grande de comentários sobre a experiência, de como foi a hospedagem, né, daquela pessoa, né? E hoje a gente tem que entender que para as pessoas o depoimento do par, ou seja, do outro consumidor, é muito mais importante, às vezes, do que a publicidade que aquela organização, aquela marca faz de si mesma. Então, assim, quando eu vou escolher, né, um hotel para me hospedar, né, basicamente eu vou olhar os comentários de quem já se hospedou lá. Então, gerenciar esses comentários, entender, né, quais são os problemas mais frequentes, quais são as reclamações, ou até as áreas onde, né, essa rede de hotéis está muito bem, né? Então, essa é uma questão de Big Data, ou seja, eu tenho que lidar com um conjunto grande de comentários, de textos, e para minha organização, eu entender os padrões, né, seja de problema ou seja de coisas boas que eu estou fazendo, é fundamental para a estratégia da própria organização, daquela operação, né? Então, para isso, eu vou normalmente usar algum tipo de recurso, algum tipo de estratégia, algum tipo de produto, solução, código, algoritmo, enfim, alguma coisa que me permita lidar com aquele volume para que eu possa extrair daquela grande massa de textos, né, alguma coisa que seja útil para a minha organização. Um outro exemplo, né, já assim, bem diferente, mas que é possível também, hoje em dia eu posso usar ferramentas desse tipo para entender, vamos dizer assim, uma história, uma narrativa, um livro, um romance, né? Eu já fiz, né, eu mesmo, né, como experimento, eu já fiz testes, né, usando algoritmos de Big Data para extrair ou para entender padrões dentro de um romance como Tambores de São Luís, de Josué Montello, que é muito conhecido pela citação de vários personagens e de vários locais da cidade, né? Então, eu usei um algoritmo para extrair vamos dizer assim, a lista dos locais que aparecem com mais frequência e gerei um mapa com esses locais. Esse é um experimento que eu já fiz há muito tempo, publiquei já coisa. Então, assim, eu fiz uma cartografia do romance, né, Tambores de São Luís de Josué Montello, usando uma ferramenta, que eu não diria que é uma ferramenta de Big Data, mas uma ferramenta, um código, né, de programação, mas que conseguiu fazer com que eu lidasse com aquele volume. A gente sabe que é uma obra grande, né? Então, para fazer isso na mão, ou seja, né, por mais dedicado que a pessoa seja, ela sempre vai demorar mais e às vezes nem vai conseguir extrair, né, esses padrões de uma forma mais complexa, né? Então, assim, a ideia do Big Data é justamente isso. Toda vez que eu tenho que lidar com um volume muito grande, ou o ambiente digital é clássico nisso, né? Volume, quantidades grandes, mas também velocidade de geração, ou seja, no ambiente digital, né, a produção de informação é muito veloz, né, e é muito variada também, né? Eu tenho o texto, eu tenho a imagem, eu tenho o comentário, eu tenho o áudio. Então, quando eu tenho essas situações combinadas, realmente eu vou precisar de uma estratégia, vou precisar de ferramentas, né, normalmente ligado a recursos computacionais para eu poder operar no meio desse volume, e a ideia do Big Data está muito ligada a isso.